Olá pessoal, eu hoje vou ensinar uma dica para vocês. Eu vi que era dúvida de algumas pessoas aí que estão acompanhando o curso. Então é sobre a criação de consulta união. Algumas pessoas ainda não sabem como fazer. Então eu criei aqui um arquivo com o nome consulta união. Vou abrir. Eu tenho três tabelas aqui, ó. Se você olhar, uma está com o nome com banana, outra com arroz e outra com feijão. Se eu quiser criar uma consulta para integrar essas três tabelas, como faço? Primeiro passo, as tabelas, para que você possa executar a consulta união entre tabelas, elas precisam ter os mesmos campos, ou seja, veja que aqui tem três campos, né? Então, código, descrição e valor total, e as outras tabelas têm o mesmo campo. Digamos que essa tabela 3 aqui tivesse código, descrição, valor total, quantidade. Então já não dava para fazer uma consulta união dessas três tabelas, pois as duas primeiras teriam três campos e a outra teria quatro campos. Você teria que acrescentar um campo em cada uma dessas para que pudesse fazer a consulta união. Então pessoal, aí bom que vocês tenham entendido essa dica. A consulta união só funciona com tabelas que possuam campos, né, as mesmas quantidades de campos. Então como podemos criar? Vamos vir aqui em criar, design da consulta. Temos aqui as três tabelas. Vou adicionar a primeira aqui. Vou adicionar os três campos. Vou aqui executar, ó, já mostrou aqui os dados da tabela 1. Mas quando eu criar a consulta união, como identificar aqui esses dados aqui da tabela 1? Eu posso criar aqui mais um campo nessa consulta. Eu posso digitar aqui um exemplo, tabela, dois pontos. Aí vou abrir aqui dois aspas simples e colocar o nome tabela 1. O que eu estou dizendo aqui? Que esses campos aqui é da tabela 1. Quando eu criar a consulta união, imagine que tenha 300 campos aí, e esse campo é de qual tabela? Então aqui você vai ter, ó, uma noção. Vou salvar aqui e vou dar o nome de consulta união, ok? E agora, pessoal, vamos aqui em consulta novamente, tabela 2, vamos inserir os três campos e vamos criar aqui, né, tabela, aquele campo que a gente criou lá também, tabela, dois pontos, vou abrir aspas, duas aspas simples e colocar o nome tabela 2, dizendo que esses campos é da tabela 2. Tem aqui onde é que está a chave da questão. Eu venho aqui em exibir, modo exibição, SQL, modo SQL, copio isso aqui, ó, copio. Aí agora eu posso, se eu quiser nem salvar essa consulta que eu acabei de criar, boto aqui não, venho nessa consulta aqui que eu criei a primeira, modo design, né, e modo SQL, e aqui embaixo, ó, eu vou digitar union, ou seja, que é de união. E vou fazer o que? E vou colar os dados da consulta que eu tinha criado da tabela 2. Veja aí, ó, ele já está me mostrando aqui os dados das duas tabelas. Quando eu salvar, você vai ver que vai mudar aqui o ícone dessa consulta, mostrando que agora é uma consulta união. Vou isso aqui, vou salvar. Olha aí, ó. Ela agora mudou esse ícone aqui com esses símbolozinho aqui mostrando que é uma consulta que está unindo duas tabelas. Se eu abrir aqui, ó, isso aqui é referente à tabela 1. E se eu acrescentar um item aqui na tabela 1? Vamos acrescentar aqui tomate. Tomate. Vou colocar R$2. Vou abrir a consulta união. Ele já identifica, né, que é da tabela 1. Agora é só nós virmos aqui em criar para colocar a tabela 3. Isso aqui é só um exemplo. Vou colocar os três campos. Vou digitar aqui tabela, dois pontos. Vou abrir duas aspas simples e colocar tabela 3. Fechar. Como faço agora? Venho aqui em modo SQL, copio esses dados. Isso aqui eu posso não salvar. Volto para a consulta união e aqui embaixo digito a palavrinha união, que é de união das tabelas.
Isso aqui eu posso colocar 10, quantas tabelas eu queiro. Ó, e aqui ele está identificando, juntou os dados das três tabelas e identifica de que qual tabela cada uma é essas aqui. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido aí. É uma coisa bem básica mesmo de consulta união, e vocês possam aí aprofundar o conhecimento de vocês. Sucesso a todos vocês aí.